dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo uma aula diferente para mostrar para vocês uma sugestão de café da manhã saudável, tá? A gente está estudando lá em ciências, né, a respeito da nutrição, a importância da nutrição para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, e eu preparei aqui para vocês uma sugestão de café da manhã que tenha todos aqueles elementos que a gente viu, né? Carboidrato, proteína, lipídio e as vitaminas e sais minerais, tá bom? Então, ó, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui, o que nós temos. Então, nós temos aqui o pão, né? Eu coloquei aqui uma sugestão de pão integral e pão branco, né? O pãozinho, o famoso pãozinho francês. É uma ótima opção, e uma bolachinha aqui também, uma bolachinha com gergelim, que é uma opção do quê? De carboidrato, né? Que é aquele que dá energia pra gente. Como sugestão de proteína, eu coloquei aqui o queijo, tá? O requeijão também, que é de origem animal, né? Como lipídio, fonte de lipídio, eu coloquei aqui a manteiga, né? Que também é de origem animal. Daí, nós temos aqui, por exemplo, a granola. A granola, ela é composta, né? Aqui de cereais, tem castanhas, tem outras coisas. Isso daqui é uma fonte, tanto é uma fonte de proteína, né? Porque a gente viu que, por exemplo, as castanhas, ela também é uma proteína, né? Mas de origem vegetal. E ela também é uma fonte de carboidrato, por causa dos cereais, né? Tem pessoas que não podem tomar o leite, né? Então eu coloquei aqui uma opção de leite de soja, certo? Para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, né? Eu coloquei também uma opção de iogurte, que daria para você usar junto com a sua granola, daria para você tomar sozinho, daria para você tomar com mel, ou colocar uma geleinha, né? E por último, e não menos importante, como eu costumo dizer, as frutas, né, gente? Que é a nossa fonte de vitaminas e sais minerais. Então, se eu fosse montar aqui o meu pratinho de café da manhã, eu poderia pegar um pouco de cada cada um desses alimentos, sem me esquecer de estar incluindo cada uma dessas categorias de nutrientes, né? Carboidrato, vitaminas, lipídios e proteínas. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui um pedaço de pão integral, né? Um pedacinho de queijo, ou 2 pedacinhos de queijo, né? Uma laranja, já deixei aqui descascadinha, ó, prontinha. Meus filhos, às vezes, eles ficam meio com preguicinha de descascar a laranja, então eu deixo a laranja aqui, né? Eu poderia colocar também um pouquinho de geleia, né? Não vou colocar aqui. E eu poderia, então, pegar aqui, sei lá, um iogurte, colocar um pouquinho de granola. Olha aqui, tá perfeito o meu café da manhã, não tá? Tem tudo, tem proteína, tem carboidrato, tem vitamina, não é? Tem o lipídio, que tem também no queijo, né? Então, gente, aqui eu tenho uma sugestão para você se alimentar de uma forma bem completa, tá bom? E é isso que eu quero que vocês façam, que quando vocês forem se alimentar, vocês sempre pensem em todos os nutrientes, tá bom? Para que você possa ter uma ótima saúde, tá? Então, muita saúde para todos vocês e um grande beijo! Olá, queridos alunos do 5º ano, como vocês estão? Tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de ciências, vocês perceberam que a professora Sueli preparou para vocês um café da manhã bem saudável, com algumas sugestões, porque estamos estudando os alimentos e os seus nutrientes. Assim, eu preparei para vocês o almoço. Veja uma sugestão de almoço que eu preparei para vocês. Nós devemos dar início ao nosso almoço comendo primeiramente a salada, onde tem legumes e verduras. Os legumes e as verduras são fontes de fibra, que eles estão aqui, são fontes de fibra, vitaminas e sais minerais. A função deles é controlar o funcionamento e o crescimento do corpo. E é interessante consumi-los cru e também no início da nossa refeição. Primeiro nos servirmos por eles, ok? Após nos servirmos deles, aí temos
as fontes de carboidratos, que são o milho, o arroz e o purê de batata, tá? No meu purê de batata, eu coloquei queijo, que é uma proteína também, tá bom? Então, você deve se alimentar. Por quê? Eles são ricos em carboidratos e eles fornecem energia para nós, tá bom? O azeite, a gordura, tá? E o lipídio está no tempero da minha salada. Depois, nós temos uma fonte de proteína vegetal, que é o feijão, o grão de bico, a ervilha. Então, eu sugiro para você, e no meu cardápio eu coloquei o feijão, tá bom? Ele é importante ter alguém desse grupo no nosso prato quando nós formos nos alimentar. E a carne, que é uma fonte de proteína, tá? As proteínas, nós aprendemos lá em ciências que elas são responsáveis pela construção do nosso corpo, não é isso? São os tijolinhos da construção, tá? Então, queridos, assim eu tenho uma sugestão de cardápio para vocês. Espero que vocês saibam, apesar de tudo fazer bem, nós temos que entender uma coisa: nada pode ser feito em demasia. Nós devemos comer com equilíbrio a quantidade, certo? Então, um bom almoço aí para vocês, uma boa refeição. Na hora do seu almoço, que vocês escolham os alimentos não pela cor ou porque é bonito, mas sim pelos seus nutrientes. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Oi, galerinha! Assim como a professora Sueli e a professora Ieda, eu também estou aqui preparando a refeição da minha família. Sabe, eu estou preparando aqui o nosso jantar. E pelo jantar ser a última refeição do dia, você sabia que ele deve ser a refeição mais leve? É isso mesmo. Nós devemos escolher os ingredientes que são fáceis de ingerir para que o nosso organismo, o nosso estômago, o nosso intestino, todo o aparelho digestório não tenha tanto trabalho assim na hora da digestão. Por isso, quando você for montar o seu cardápio da janta, procure escolher alimentos de fácil digestão. Então eu fiz aqui uma sopinha de ervilha. É bom, né? Nesses dias friozinhos, uma sopinha bem quentinha, bem gostosa. E nessa sopinha de ervilha eu coloquei alguns legumes, né? Aqui eu tenho um milho cozido, tem umas torradinhas para acompanhar, o azeite que faz parte dos lipídios. Então aqui eu tenho representação de todos os alimentos, né? Tem os lipídios, os carboidratos, os alimentos reguladores, as proteínas, e também tem aqui algumas frutinhas que, se caso a fome apertar um pouquinho, a gente pode complementar a nossa janta com uma fruta também. Mas preste atenção, o seu jantar ele deve acontecer pelo menos 2 horas antes de você dormir, para dar tempo do seu corpo fazer a digestão, e na hora que você for dormir, você vai dormir leve. Para evitar também, sabe o quê? De você ter pesadelo. Se você dorme com a barriga muito cheia, acontece que você vai ter pesadelos à noite e o seu corpo não vai descansar. E aí, gostou das nossas dicas? Então se prepare, porque sexta-feira na aula síncrona, quem vai apresentar o cardápio vai ser você. Então você vai escolher o prato ou do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar, vai montar no seu prato de verdade e vai apresentar para mim e para a turma também, tá bom? A gente se vê daqui a pouco. Até mais!